Êxodo 1, do verso 1 ao 14, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu santo nome, Deus vivo, Deus salvador, que se revela a nós na tua palavra. Seja exaltado o nome do Senhor. Abençoa, Deus, neste dia, especialmente a pregação. Dá-nos, ó Deus, ouvir a voz de Cristo, a boa nova. Fala, ó Deus, ao teu povo, que não seja meramente a voz do pregador humano, mas que Cristo mesmo fale a cada coração, ó Deus. Assim vem o teu reino, abençoa a pregação. Cumpra-se o teu propósito, ó Deus, por meio da exposição da tua santa palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do segundo livro das Escrituras Sagradas. O nome hebraico do livro, ele consiste na primeira frase desse livro do Êxodo, e você encontra ali Eler Shemot, que significa, traduzindo, estes são os nomes, e geralmente abrevia-se isso e usa-se apenas a expressão hebraica Shemot para esse livro do Êxodo, que seria traduzido por nomes. Mas de onde vem o nome, então, em português do livro do Êxodo? O nome Êxodo, o nome do livro, conforme temos em nossa Bíblia em português, vem da língua latina, que buscou de uma tradução do Antigo Testamento para o grego, chamado Septuaginta, e a palavra grega por trás desse termo significa partida ou saída. Então, esta opção da tradução grega do Antigo Testamento deve ter ocorrido por considerar que o assunto principal desse livro é a saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Mas, afinal, do que trata o livro do Êxodo? Qual o assunto ou que temas nós encontramos nesse livro do Êxodo?
certamente é muito mais do que apenas a saída do povo de Israel do Egito. Esse livro trata de vários assuntos, claro, o tema central, e está no centro do livro, ali em Êxodo 13, a partir do 17 até Êxodo 15, temos a saída, propriamente, o êxodo de Israel dali do Egito, mas o livro ele cobre vários assuntos. Por exemplo, a opressão dos israelitas no Egito. Temos aqui também a narrativa do nascimento e chamado de Moisés. Temos aqui também as 10 pragas do Egito e também a Páscoa, a instituição da Páscoa, das outras festas também que veremos na lei. A travessia do Mar Vermelho, o êxodo propriamente, a jornada também em direção ao Monte Sinai, a revelação de Deus no Monte Sinai, o pacto ali estabelecido e a entrega da lei, a construção do tabernáculo e também o aspecto da presença de Deus ali e leis gerais sobre o culto. E dentre os temas, irmãos, nós temos vários temas cristocêntricos também. Claro, toda a Bíblia aponta para Cristo, toda a Bíblia fala de Jesus, é cristocêntrica, mas aqui, e o próprio Êxodo, ele é um tipo de sombra da redenção em Cristo Jesus. Toda a ideia de Deus resgatar o povo do Egito, toda a ideia de redenção, Deus salva, liberta o povo, Deus usa um mediador, tudo isso então aponta para a redenção que temos em Cristo Jesus. Cristo, para nós, é como um novo Moisés, ou o profeta maior que Moisés anunciou. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, então ali, como sombra, o Senhor lhes deu a Páscoa. Cristo é o mediador da nova aliança. Há vários elementos, então, no Antigo Testamento, aqui em Êxodo, no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, há vários elementos que apontam para Cristo, Páscoa, Cordeiro, o próprio Êxodo, o tabernáculo, a lei também aponta para Cristo, porque revela que só há salvação por meio de Cristo, ele apenas obedece à lei, e também a adoração revelada aqui, o culto, e que sabemos que deve ser bíblico, deve ser conforme Cristo estabeleceu. E nós aprendemos também em toda a Bíblia, que em Êxodo, continuamos a aprender que Deus é o Deus que se revela, é o Deus que salva, é o Deus que habita no meio do seu povo. Então podemos esperar encontrar temas como redenção, aliança, adoração, a presença de Deus com o seu povo, Cristo revelado por meio de sombras. E também temos aqui a figura de Moisés apresentado como profeta e mediador. Mas quem escreveu, irmãos, este livro do Êxodo? A autoria desse livro é a autoria mosaica. Moisés escreveu o livro. E a própria Bíblia nos diz isso, que foi Moisés que escreveu o livro. Em Êxodo 17, 14, 24, 4, Deuteronômio 31, 9 e 24. Jesus e os outros escritores do Novo Testamento afirmam a autoria mosaica, Marcos 7, 10 e 12, 26. E nós sabemos, por evidências internas, a própria história relatada aqui, que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, ou seja, de fato, Moisés era capacitado para escrever, e Moisés é o autor humano, Deus revelou, o conduziu. Moisés é o autor humano do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E então temos aqui um livro bíblico inspirado. O primeiro livro, já vimos, Gênesis. No primeiro livro, inspiradamente, Deus falou e revelou a criação em geral. E agora Deus revela nesse segundo livro, de modo especial, a formação da igreja. O surgimento da igreja como um povo, claro, havia igreja ali no período patriarcal, através das famílias, mas agora Deus forma uma nação pactual, um povo pactual, a sua igreja do Antigo Testamento, agora absorve, ela
tem esse caráter de povo, de nação pactual. Então Deus, em Gênesis, criou todas as coisas, chamou Abraão através dos patriarcas e das famílias, havia igreja ali naquele contexto, mas agora Deus revela o modo como ele formou a sua nação particular. Então, tendo já conhecido o relato da criação, veremos a formação da nação pactual, a salvação, e o próprio Moisés, então, a sua história também, ele é autor de Gênesis, mas agora veremos o seu surgimento, nascimento, vocação, como se deu estas coisas. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema: a igreja é formada sob a opressão. A igreja é formada sob a opressão. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 7, nós veremos que Deus faz o povo crescer no Egito, conforme a promessa que Deus havia dado a Abraão. Deus faz o povo crescer. Isso está aí do verso 1 a 7. E nesses versos de 1 a 7, nós temos a conexão de Êxodo com Gênesis, porque cita por nome todos os filhos de Jacó. Estes aqui são os judeus, ou os israelitas de sangue, os filhos de Israel, mas tudo indica que haviam outros servos, outros agregados ao povo, mas aqui são citados os filhos de Israel, a linhagem santa, estes dos quais virá o Messias. Mas, se observarmos bem a Bíblia, veremos que Deus chamou Abraão, mas sempre haviam outros agregados ali, pessoas que também eram unidos à igreja, pessoas que faziam parte de Israel. E aí nós temos então a descrição, a lista, e também é citado o próprio José, e que houve um grande crescimento. Israel, então, e é dito aí no verso 7, desfruta de uma fecundidade, uma fertilidade, que foi prometido nas Escrituras para a criação em geral. No livro de Gênesis, lá antes da queda, na criação, Deus criou os animais, criou a humanidade, e Deus então abençoou a sua criação para que fosse fértil. Quando disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, no caso dos animais, as aves. E também disse à humanidade que crescesse, multiplicasse ou exercesse domínio sobre a criação. E aqui Deus está formando o seu povo, e isso aponta então para a ação de Deus, porque a fertilidade, a fecundidade vem de Deus, e Deus então, ele, através dessa providência, desse milagre, dessa fecundidade dada ao povo, Deus está criando um povo, e isso ilustra também a nova criação, o modo como Deus forma a sua igreja, através de regeneração. É Deus quem cria o seu povo, forma o seu povo. No Antigo Testamento, aqui em Êxodo, isso é manifestado ou ensinado através da fecundidade natural, mas nós sabemos, à luz da nova aliança, que Deus forma um povo por meio da salvação, da regeneração, mas aqui isso é exemplificado para nós por meio do crescimento, da multiplicação. Ou seja, essa fertilidade que é dito aí, especialmente no verso 7, que os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, e diz que a terra se encheu deles, essa fertilidade é fruto da bênção de Deus sobre Israel. Deus está cumprindo a sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, não é um evento aleatório, fortuito, não é por acaso que Israel, então, como é descrito aqui, encheu a terra. Deus abençoou. E então, há um comentário interessante, há um comentarista que faz um comentário interessante, Victor Hamilton, e ele diz que lá em Gênesis, o problema era muita infertilidade. Lembram? Sara era estéril, Rebeca, Raquel tiveram que orar. Aqui no Êxodo, a fertilidade aumentou um medo em Faraó. Faraó ficou muito preocupado. Ou seja, nesse momento da história da redenção, houve pouquíssima ou nenhuma esterilidade.
diferente de Sara, diferente de Rebeca, de Raquel. Havia então poucas ou nenhumas Saras, Rebecas ou Raquéis, no sentido de infertilidade. E então há uma intervenção de Deus, um cuidado de Deus. As mulheres são férteis, há pouco aborto, há pouca mortalidade infantil. Israel cresce, Israel se multiplica, e isso é uma ação de Deus. Isto é uma bênção de Deus. Hamilton também diz no seu comentário que há em muitos lugares no livro de Gênesis em que a palavra seja frutífero, fértil, aparece junto com e multiplique. E era usada lá para os animais, mas também foi usada para Adão, para Noé, para Abraão, Ismael, Isaque e Jacó. E ele diz que, então, há um paralelo com o que vemos aqui em Êxodo 1, 7 e Gênesis 1, 28. Porque há uma sequência de palavras ou de verbos, de 5 verbos, lá em Gênesis 1, 28 e aqui em Êxodo 1, 7, que enfatizam então essa bênção de Deus. Lá em Gênesis 1, 28 era ser frutífero, aumentar, subjugar e governar. E aqui em Êxodo 1, 7 é ser fértil, proliferar, multiplicar, tornar-se poderoso e estar cheio deles. Ou seja, há uma fecundidade que faz paralelo com aquela fecundidade, aquela fertilidade descrita ali em Gênesis, no capítulo 1. Ou seja, é o poder divino, é Deus operando, ou seja, Deus está formando um povo. Essa fertilidade aponta para isso. Deus é quem tem o poder do crescimento. Deus é quem tem o poder da fecundidade. Então, Israel aqui, irmãos, a linguagem, os verbos aqui, é como se Israel enxameasse, é como se crescesse como um inseto se multiplicando. O inseto se multiplica numa velocidade absurda. Ou seja, isso é um milagre de Deus, uma fecundidade que vem de Deus. Mais uma vez digo, poucas ou nenhuma mulher estéril, poucos ou nenhum aborto, pouca mortalidade infantil, muitos chegando à vida adulta, e isso por bênção de Deus, pelo poder de Deus, Deus cumprindo suas promessas. Isso aqui então é ilustrado. O que vemos no Novo Testamento, quanto à igreja também, é que a igreja cresce por bênção sobrenatural de Deus. É Deus que abre o coração dos incrédulos, regenera. Cristo é que deu a vida por pecadores. O Espírito é quem aplica as graças e regenera, opera o novo nascimento e forma a igreja também. Mas aqui no Antigo Testamento, por sombras, nós vemos então, através da fertilidade destas coisas, o crescimento da igreja. Em segundo lugar, irmãos, nós temos no nosso texto, do verso 8 a 10, que o mundo opõe-se ao crescimento da igreja. Temos aí então uma descrição na narrativa que se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Não é dito o nome do faraó, certamente é de propósito, porque é dito mais à frente o nome das parteiras, e certamente esse é o homem mais poderoso daquele período, o faraó do Egito, mas é dito apenas que se levantou o novo rei, que não conhecera a José. E esse rei, ele observou esse fortalecimento, essa fertilidade, esse número dos filhos de Israel, e ele então faz um plano de agir astuciosamente contra os filhos de Israel. Ou seja, os egípcios se ressentiram da prosperidade do povo de Deus, ressentimento, inveja da bênção de Deus sobre o seu povo. E isso nos lembra, irmãos, aquele velho conflito da descendência da serpente contra o descendente da mulher, contra Cristo, contra os filhos de Deus. Os homens ficam indignados e revoltados com a bênção de Deus sobre o seu povo, porque por natureza são inimigos de Cristo. E então a sua vontade corrompida é que a igreja seja subordinada.
às suas vontades, que a igreja então seja apagada em meio à sociedade, que o nome de Cristo não seja exaltado, e então sempre que a igreja se levanta e cresce em influência no mundo, é em meio ao ranger de dentes dos ímpios, dos incrédulos, a oposição, o mundo não se agrada em ver o florescer da igreja, e então perseguem o povo de Deus, afrontam o povo de Deus, perseguições e afrontas são lançadas sobre a igreja, ou seja, a prosperidade do povo de Deus atrai perseguição, e essa perseguição e opressão e tirania sobre o povo de Deus leva o povo de Deus a clamar ao seu Senhor e Salvador, a invocar a Deus, pedir a Deus a intervenção, as bênçãos da aliança. E então nós vemos que do verso 8 a 14, temos aí o início da opressão no Egito. Um novo rei, um novo governante, uma nova dinastia talvez, que é dito não conhecia José, esse rei ascendeu ao governo do Egito. Como assim não conhecia José? José salvou todo o Egito, nós vimos, Deus usou José. Que tipo de ignorância é essa quando diz não conhecia? Será que é ignorância histórica? De fato, um faraó se levantou que nunca ouviu falar? Ou então nunca leu nada sobre José nos relatos, nas crônicas que eram feitas ali na antiguidade, para achar ali o que José fez? Ou será que esse não conhecia era uma recusa em aceitar que um estrangeiro, um hebreu, José, salvou todo o Egito, que, na verdade, eles todos deviam a vida a esse instrumento de Deus, um tipo de Cristo, um Salvador e Libertador. Todos tinham uma dívida, então, com Israel. Ou seja, será que esse esquecimento, então, foi algo voluntário, como o copeiro se esqueceu de José? Ou seja, algo, então, de inimizade, um esquecimento por conta de inimizade. Ou seja, provavelmente esse não conhecer tem um sentido mais forte, ou seja, o faraó, o novo rei, se recusou a reconhecer a contribuição de José para o bem-estar do Egito. É um estrangeiro, é um hebreu, é um inimigo, e então, por orgulho, talvez por algum motivo desse tipo, não conhecer significava recusou-se a reconhecer uma dívida que possuía com um cidadão estrangeiro, no caso José, hebreu, mas que foi instrumento de Deus para preservação do Egito. E então, veja que esse rei surge e ele observa que Israel prospera. No verso 9, ele diz: eis que o povo é mais numeroso e mais forte do que nós. E no verso 10 diz: usemos de astúcia para que não se multiplique. Então veja que há uma preocupação e um discurso, que pode ser um discurso político, digamos assim, talvez uma ênfase, não é que Israel era mais do que os egípcios, mas no discurso, na astúcia de Faraó, o discurso há uma crise de superpopulação estrangeira, eles são muitos, Israel é mais numeroso, é mais forte do que nós, então Faraó astuciosamente começa a propagar esse discurso, ou seja, há um desconforto com a presença hebreia, é desagradável para Faraó, e talvez então ele criou, por uma questão estratégica, um mito de superioridade numérica, de superpopulação, por astúcia mesmo, para então, com esse discurso, como vemos no texto, oprimir Israel e coisas desse tipo. Então, possivelmente, claro, Israel cresceu, multiplicou, Israel é numeroso, entanto que havia um assentamento para Israel, mas é possível que isso seja um discurso, não uma questão propriamente de Israel ser de fato maior
do que os egípcios ali no Egito. E também é muito ofensivo para Faraó tudo aquilo que Israel então estava desfrutando com a bênção de Deus. Porque, segundo a superstição egípcia, Faraó é um tipo de deus da fertilidade, a fertilidade dependia dele, havia um culto à fertilidade na antiguidade, então a prosperidade, a longevidade, a fecundidade dos hebreus é ofensiva para Faraó. Ofensiva. E também nós vemos então que o sistema de coisas no Egito havia mudado desde José. José foi instrumento de preservação do Egito, mas através de José a terra não é mais dos egípcios. Havia um imposto ali de 1/5, haviam trabalhos então forçados, começou a ser aplicado mais ainda trabalhos forçados, o povo era servo, se vendeu como servo ao Egito, e em meio a esse processo de endurecimento, de escravidão, de servidão, em meio a tudo isso, a narrativa bíblica nos conta que Israel cresce, Israel prospera, Israel se multiplica, e o Egito está muito preocupado com isso. Faraó observa e então busca uma estratégia para enfraquecer o povo de Deus, a igreja. Veja a ingratidão, porque Deus abençoou o Egito através dos israelitas. Eles carregam o pacto, a bênção de Abraão. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas o Egito passou por alto tudo isso. E com astúcia, conforme o texto diz, com estratégia, buscavam oprimir com tirania o povo de Israel, aumentando gradativamente o trabalho forçado, colocando feitores, supervisores sobre os trabalhadores. E tudo isso parece normal, porque lembre, toda a terra foi vendida para Faraó, mas, através desse processo, então, uma dura escravidão foi estabelecida e cruel, especialmente sobre Israel. E com o tempo houve diferenciação entre os servos egípcios e os israelitas que foram escravizados. E tudo isso programado para enfraquecer Israel, impedir o seu crescimento numérico. É o que vemos aí no texto, quando ele diz: Faraó, usemos de astúcia. E o texto, então, nos diz que Israel será colocado para edificar cidades, fazer todo o trabalho braçal, fazer tijolos, trabalhar no campo. Então, tudo isso, esse trabalho, escavar, limpar canais, tarefas semelhantes, tudo isso foi colocado sobre Israel. Grande peso e fardo foi posto sobre o povo de Deus. Povo que possuía o legado espiritual, a aliança, que foi instrumento de salvação para o próprio Egito, agora é tiranizado, é oprimido na terra do Egito. Mas isso, irmãos, lembre Israel também que Israel é estrangeiro, é peregrino. Israel não é do Egito, tem a terra prometida que aponta para o novo céu e a nova terra. Mas aqui em nosso texto vemos Faraó está preocupado com o crescimento de Israel. E volta a dizer, é difícil saber se é uma fala verdadeira ou se uma ênfase, uma tática, uma estratégia. Aparentemente, então, é uma astúcia de Faraó e, então, apela por esse medo dos israelitas, propaga o medo e astúcia contra Israel. E o modo que essa astúcia é aplicada, nós vimos aí, é forçar a submissão em seu território. E tudo isso aponta, irmãos, para o fato de que a igreja deve esperar a hostilidade do mundo, dos homens, dos servos de Satanás. Os homens usam de astúcia, vantagens carnais contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, nós vimos aí também, do verso 8, do versículo 8 ao versículo 10, o mundo se opõe ao crescimento da igreja. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos do verso 11 a 14,
opressão não impede a formação da igreja. Também vemos isso do verso 11 até o verso 14. Mais uma vez, no verso 11, é descrito aí o fato de que os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mais adiante diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, nós temos aí descrito as duras medidas de Faraó contra Israel. E o efeito é completamente contrário. Ele desejava oprimir, subjugar, mas o povo continua a prosperar, a se multiplicar, mesmo em condições adversas, condições difíceis. Vemos a igreja, então, prosperando, avançando. E esse padrão, irmãos, é um padrão que observamos na história da redenção. É o que vimos, por exemplo, no livro de Atos. Na época do Novo Testamento, vemos ali que a igreja é perseguida, maltratada, mas a igreja continua a crescer, a se espalhar, a multiplicar. Então nós vemos esse fenômeno ilustrado em todas as eras da história da igreja. A estratégia aqui, irmãos, ela é o trabalho forçado, é a escravidão. E nós vemos pela Escritura, o trabalho em si não é algo ruim, pelo contrário, e não é consequência da queda do trabalho. O trabalho já existia na criação original para a glória de Deus. Ao ler a Bíblia, nós percebemos, a Escritura revela, Deus criou o homem orientado para o trabalho. O propósito do trabalho é a glória de Deus, também o bem do homem, suprir a sua necessidade pessoal e da sua família. Mas aqui no nosso texto nós temos o trabalho forçado, extenuante. E esse trabalho, irmãos, ele tipifica o próprio inferno. E o Egito é uma figura do mundo caído. A fornalha de ferro do Egito, a escravidão, o trabalho ininterrupto, forçado, extenuante, sem descanso, sem dia do Senhor. Esse trabalho, ele representa a condição do homem sem Deus, caído, e até aponta para o próprio inferno. No livro do Apocalipse, capítulo 14, no verso 11, falando da condenação final. Apocalipse 14, 11, falando do juízo, do inferno, da condenação. Diz assim a palavra de Deus: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E veja o que é dito agora. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, nós sabemos, Deus abençoa o trabalho, é uma vocação de Deus, é uma bênção. Deus, quando quer abençoar um homem, Ele dá trabalho para que, de modo lícito, possa obter o pão de cada dia e glorificar a Deus até suprir uma necessidade do próximo, mas não é isso que está acontecendo aqui em nosso texto. Porque o que nós vemos aí é tirania, é o que está dito no verso 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E veja no verso 14, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Isso tem nada a ver com o trabalho conforme Deus criou para a glória de Deus, as vocações, poder suprir nossas casas. Não, aí é tirania, é opressão. E ao ponto do texto dizer que a vida foi tornada dura e amarga. E os trabalhos são descritos aí, eram trabalhos, no caso, que exemplificam essa condição extenuante, trabalhos braçais, em barro, em tijolos, com todo o trabalho do campo e com todo o serviço em que, na tirania, você viu, nada contra os trabalhos artesanais ou do campo, é porque eles representam aqui, sem descanso, toda essa condição de tirania e algo extenuante que acontece com Israel nesse contexto.
Irmãos, diante de tudo isso que vimos na nossa passagem, ainda aplicações a partir do texto. Então, estamos nesse livro, diante desse livro das Escrituras, que tem o nome de Êxodo, como vimos. Essa ideia do Êxodo, é claro que isso veio da Septuaginta, a ideia de partida ou de saída, mas essa partida, irmãos, também nas Escrituras, no Novo Testamento, também muitas vezes faz referência com a morte, ou como a gente diz assim, alguém partiu dessa terra. Pode parecer estranho, mas essa palavra também, êxodo ou partida, né, que está conectada com a ideia do êxodo, é também usada no Novo Testamento quando fala da morte, os dias da partida de Jesus dessa terra, o momento em que ele iria deixar este mundo. Então, há também um dos significados que poderíamos usar para essa palavra seria isto, uma partida no sentido da morte. A morte de Cristo tem a ver com o cumprimento de sua missão e o seu aperfeiçoamento. E essa morte nos trouxe da morte para a vida. Expiou o nosso pecado, nos redimiu. Esta morte marca o nosso livramento da morte. Na morte de Cristo, houve a morte, digamos assim, da própria morte. Então, o êxodo de Israel do Egito também aponta, ali por meio de sombras, para algo maior. Ali o povo foi trazido da escravidão para a liberdade, e no Evangelho, na Boa Nova, nós, o povo de Deus, sabemos a realidade. Nós somos salvos pela morte de Cristo, fomos salvos do Egito, do inferno, da condenação, para a liberdade dos filhos de Deus. E disso, irmãos, e a partir do que temos visto em toda a Escritura, a salvação pertence apenas ao Senhor. É Deus que intervém, como aqui no Êxodo. Deus resgata o seu povo por pura graça. Agora, por que Deus, que é Salvador, Deus tem um povo, é Salvador de um povo? E nós vemos, e ele já disse para Abraão, que o povo seria escravizado no Egito. Isso aqui que está acontecendo é cumprimento do decreto de Deus. Deus revelou, desde Abraão, que isso iria acontecer. Mas podemos nos perguntar, por que Deus permite o seu povo, que herdará o novo céu e a nova terra, o estado eterno, onde não haverá dor, lágrima, estaremos aperfeiçoados ali. Mas por que está dentro do propósito de Deus permitir que o seu povo sofra tanto? Deus permitiu o povo sofrer, mesmo que o seu propósito era que ele se multiplicasse. E por que Deus permite isso, né? E nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, e aqui no caso de Israel, para fortalecer os seus lombos. Também nós vemos aqui, Deus tem um plano, era necessário Israel ficar 400 anos no Egito, para lhe preparar para o êxodo e também para entrar na terra prometida. Então, não temos resposta para tudo, é claro, do sofrimento, mas está dentro dos propósitos de Deus que iremos sofrer. O povo de Deus será cruelmente tratado muitas vezes, e isso, irmãos, saberemos, se for da vontade do Senhor na eternidade, o porquê completo disso. Mas o fato, irmãos, é que esse sofrimento ele é preparatório. Toda essa amargura que o texto diz sobre Israel no Egito, prepararia Israel e tornaria Canaã muito mais doce para Israel. Terra que mana leite e mel, e é como o nosso sofrimento nessa terra. Deus, então, não protege os seus filhos do sofrimento, não coloca uma redoma ao redor dos seus filhos, pelo contrário, permite, envia sofrimento para os seus filhos, e Deus, então, finalmente nos confortará e fará parte do plano de Deus, então. Para nós, então, o céu será mais doce ainda, porque, de fato, teremos esse contraste. Deus, ele opera e é glorificado também por meio dessa providência. Também na história da redenção era necessário a multiplicação do povo, porque a terra de Canaã é uma terra vasta para aquelas famílias iniciais. Ainda pequeno o povo ali,
os filhos de Jacó, os 70 que desceram ao Egito, essas famílias, esse número, não poderia encher a terra. Então, Deus disse para Abraão que a descendência de Abraão seria peregrina em terra alheia e seria reduzida à escravidão e seria afligida por 400 anos. E Deus disse de antemão que havia julgado o Egito e que eles sairiam dali no êxodo com grandes riquezas e que retornariam para a terra de Canaã. E aí Deus diz no final do que ele diz a Abraão: porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então era necessário que Deus exercesse paciência ainda com aqueles habitantes pagãos da terra de Canaã. Deus estava tratando com os amorreus, com os outros povos ali que habitavam em Canaã, e haveria um tempo em que a sua medida de iniquidade alcançaria um ponto em que Deus enviaria o juízo através de Israel. Também nós vemos aqui nesse texto que, da parte dos egípcios, no caso, esse sofrimento que eles impuseram sobre Israel, revelam sua rebelião contra Deus, sua ingratidão. Nós vimos também durante o sermão. E, ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos já aqui no Antigo Testamento que é inútil para esses ímpios lutar contra Deus. Quanto mais afligiam, o texto diz, mais se multiplicava. No Novo Testamento, no livro de Atos, Gamaliel, ele dá um conselho para aqueles mestres da lei, aqueles que perseguiam a igreja, e Gamaliel disse: dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se esse conselho ou obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Faraó estava tentando destruir um povo, fazer algo que era contrário ao que Deus disse que iria fazer. É o que Gamaliel está dizendo aqui. Se esse conselho é de homens, ótimo, vai cessar por ele mesmo, vai se desfazer. Mas se é de Deus, você não pode fazer nada. E é o caso da igreja, é o caso de Israel ali. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. É o mundo contra, aqui no caso, o Egito contra Israel, é o mundo contra a igreja. E os próprios mestres da lei tiveram que concordar com Gamaliel, e concordaram com ele. O texto disse. E com isso, irmãos, Deus destrói a sabedoria dos sábios e instruídos. Em meio à aflição, parece assim, a mente carnal pensa assim: agora é o fim deles, vai acabar. Esse negócio de igreja vai acabar. Porque estão oprimidos, sofrimento, rejeitados. Eles acham que é o fim. Mas Deus progride, Deus abençoa o seu povo floresce em meio às aflições, sendo uma obra de Deus, como sabemos que é. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Não adianta a inimizade da serpente. Cristo é o Rei ungido, o Messias, o seu reino é eterno. O reino de Cristo não pode ser destruído. O reino de Satanás não vencerá. O seu desejo será frustrado dos seus descendentes. Deus apenas está sendo paciente com os filhos da ira, mas Deus irá derrotá-los, serão derrotados. Muitos, e os que não se arrependerem, no caso, são vasos de ira. Deus está tolerando, suportando. Foram preparados para a perdição. E quanto a nós, somos vasos de misericórdia. E Deus nos sustentará, e Deus, então, nos preservará até o fim. Irmãos, então, que possamos ter a nossa fé encorajada, fortalecida, porque, assim como Israel passou por essa situação, grande aflição, opressão, tirania, não é diferente do tempo que nós vivemos. Não desanime, não desista, fique firme. Deus tem um povo, Deus forma um povo, e há um lugar para o sofrimento nessa agenda de Deus, nesse plano de Deus. E não desanime em meio aos sofrimentos. É certo que temos lutas, nos entristecemos, temos aflições nessa terra, mas isso vem da mão do nosso Pai, do nosso Deus. Ele tem propósitos para isso,
e certamente temos já a vitória por meio de Cristo Jesus. Deus tornará todas essas coisas, fará com que elas cooperem para o nosso bem, para o bem da igreja, e venceremos no final, e será doce. Toda a amargura do sofrimento que passamos nessa terra, tudo isso será esquecido no céu, e ele será ainda muito mais doce para nós, porque teremos da parte do Senhor todo o conforto que temos já, mas teremos plenamente em Cristo na consumação. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos no teu santo dia, poder vir à tua casa, meditar na tua lei, meditar, ó Deus, nas tuas misericórdias, na tua soberania sobre todas as coisas, sobre o sofrimento, e saber, ó Deus, que o Senhor está a cumprir o teu propósito em meio ao sofrimento. O Senhor, Deus, aperfeiçoa a tua igreja, forma a tua igreja em meio às opressões, às tiranias dessa terra, à inimizade de Satanás e do mundo. Seja exaltado o nome do Senhor. Ó Deus, venha o teu reino, fortalece a tua igreja, reúne os teus eleitos, ó Deus, abençoa a tua causa nessa terra, ó Deus. Assim, manifesta o teu poder em preservar o teu povo, torna fecundo o teu povo no sentido da nova aliança, regenera pecadores, nos dá filhos espirituais, que o Senhor faça homens pecadores, os teus eleitos, nascerem de novo, pela obra regeneradora do Espírito Santo, e que possamos ver o crescimento, ó Deus, que vem do Senhor, da tua causa. Reúne filhos, ó Deus, à tua igreja. Dá-nos a tua bênção para todo este dia, nos dá uma semana abençoada, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.